Boa tarde, boa tarde. Sejam muito bem-vindas a mais uma live Excêntrica, as nossas aulas semanais. E essa é a live de número 008. Parece que foi ontem que a gente começou, né? 8 semanas já. Muito feliz em poder compartilhar um conteúdo um pouco mais profundo, né? Um pouco mais denso, ter um espaço maior para compartilhar, né, com vocês, falar sobre imagem pessoal. E essa é uma aula semanal que acontece todas as quintas-feiras, às 17 horas, ao vivo no Zoom, faça chuva ou faça sol. E esse é um espaço para mulheres que querem se vestir com segurança e expressar a sua identidade de forma autêntica. Eu sou Adriana de Mello, consultora de imagem e estilo e criadora do método Escentic. E o tema da live de hoje é como se sentir confiante com o que veste em qualquer ocasião. Muita gente até se sente bem com o que veste no dia a dia. Você está ali, né, na sua zona de conforto. Mas quando o ambiente muda, uma reunião, um casamento, uma formatura, um batizado, qualquer ocasião que fuja da sua rotina, essa confiança balança. E hoje eu vou te mostrar o que sustenta essa confiança e como levar essa sensação para qualquer contexto, sem perder a sua verdade. Se é a sua primeira vez aqui na aula, a nossa dinâmica funciona assim. Se você tiver alguma pergunta ou dúvida, você me manda aqui no chat que eu vou responder ao final. Para enviar, é só clicar aqui embaixo em chat e me mandar escrita a sua dúvida ou a sua pergunta. E também é por lá, pelo chat, que eu vou enviar o link do NPS para liberar o mapa mental dessa aula para vocês. Isso mesmo, para quem está aqui ao vivo comigo. Nessa aula eu vou liberar o mapa mental, é um presente meu para vocês, uma forma, né, de compensar, né, vocês, agradecer vocês por estarem aqui comigo ao vivo. Então você pode consultar esse material sempre que você quiser. Vamos lá. E só um contexto aqui para vocês. Eu tenho clientes que relatam que no dia a dia até se viram, né? Até se sentem bem com o que vê. Mas quando tem qualquer ocasião diferente, elas simplesmente travam. E isso é mais comum do que parece, porque na rotina você está ali dentro do ambiente conhecido, né? Da sua zona de conforto, ali você está dentro do seu ambiente confortável, digamos assim, né? Você usa o que é confortável para você. E aqui, quando eu falo sobre conforto, não é necessariamente roupas confortáveis, mas que você se sente confortável com aquilo que você veste, o que você considera que já funciona para você e que não exige muitas vezes que você pense demais. Você vai no automático, vai vestindo ali o que você já está habituada a vestir. E não é que você se sinta super confiante em relação a isso. É que ali você não é desafiada. Só que basta mudar o contexto, como eu falei, um batizado, um casamento, uma formatura, um evento de trabalho, agora, né, tá chegando as confraternizações de final de ano, ou uma viagem e você percebe que aquela sensação de segurança não se sustenta. E por que que isso acontece? Porque o que sustenta a tua confiança não é a roupa em si, é saber por que que ela funciona para você. Saber o que te favorece, o que comunica quem você é, o que faz sentido para cada ambiente. E quando você entende isso, a segurança vem. Mesmo que o ambiente seja novo, mesmo que as pessoas sejam diferentes, mesmo que você nunca tenha usado aquele look, aquela roupa, você continua segura. E é sobre isso que a gente vai aprofundar hoje, sobre como construir essa segurança que sustenta a confiança ao se vestir em qualquer ocasião. E para construir essa segurança, você precisa entender três pontos fundamentais. O primeiro é entender o contexto, o que a ocasião pede. O segundo é saber se posicionar dentro desse contexto.
como adaptar o seu estilo para cada situação sem se descaracterizar, sem perder a sua essência. E o terceiro é justamente manter a sua essência em tudo que você veste. Porque é isso que faz com que você continue confiante, mesmo fora da sua zona de conforto. Então, vamos ao primeiro ponto. O primeiro ponto, então, é entender o contexto, né? O que a ocasião pede. Como que você vai fazer isso, né? Quando eu falo sobre entender o contexto, não é sobre seguir regras. É sobre ler o ambiente, é saber qual tipo de evento, como é esse ambiente, o que é esperado que se use nesse ambiente. E aqui, de repente, esse ambiente pode até ter um dress code, que é justamente a forma, né, as orientações sobre a forma que as pessoas esperam que você se vista nesse ambiente. Então, é muito importante entender isso. E aqui tem uma diferença muito importante, que é adequação não é padronização. Então, você não precisa se encaixar na caixinha daquele ambiente, você precisa se alinhar, certo? Então, vamos lá. Por exemplo, um casamento, ele pede algo diferente que uma reunião de trabalho, certo? Mas o ponto não é o que usar, e sim como se apresentar de forma coerente com o ambiente e com quem você é. Então, às vezes, o problema não é nem o look em si, é o desencontro entre o ambiente e a mensagem. Te faz se sentir deslocada, não é a roupa errada, é a falta de leitura desse contexto. Então, coloca para mim aqui no chat. Qual tipo de ocasião costuma te deixar mais insegura na hora de se vestir? Coloca para mim aqui. Quem está assistindo o replay dessa aula pode deixar aqui nos comentários para mim. Qual tipo de ocasião costuma te deixar mais insegura na hora de se vestir? E olha que interessante, né? Normalmente, o tipo de ocasião que mais te desafia é o que mais te tira da zona de conforto. Então, o primeiro passo para construir confiança é parar e pensar: o que esse ambiente comunica? O que eu quero comunicar dentro dele? Isso já muda completamente o ponto de partida do vestir. E como você vai replicar? Vou compartilhar com vocês aqui o meu mapa mental. Acabei esquecendo de compartilhar aqui com vocês. Olha só. Perfeito, né? Estão vendo? Então, como que você vai replicar isso na sua imagem? Então, da próxima vez que surgir uma ocasião diferente, antes de pensar na roupa, pensa no ambiente. Observe esse lugar, as pessoas que frequentam esse lugar, ou se for um evento, né? As pessoas que frequentam esse evento, o tipo de evento. E se pergunta: o que esse contexto comunica? O que eu quero comunicar dentro dele? Então, quero que vocês se perguntem: o que esse contexto comunica? O que eu quero comunicar dentro dele? Isso muda tudo. Porque quando você começa pela intenção, a escolha da roupa, ela se torna consequência e não fonte de insegurança, né? Faz esse exercício de olhar para o contexto primeiro e você vai perceber que o erro não está no closet ou no seu guarda-roupas. Muitas das vezes, né, vocês acreditam que o erro tá, né, no seu guarda-roupa, no seu closet, que você não tem roupa para aquele lugar, para aquele evento e não tem nada a ver com isso, né? Está na forma como você começa o processo de se vestir. Então, ao invés de você primeiro pensar na roupa, primeiro analisa esse ambiente, certo? Então, vamos ao ponto número 2. Ponto número 2, saber se posicionar.
O segundo ponto é saber se posicionar dentro desse contexto. E é aqui que a maioria trava, porque acha que se posicionar é replicar o que os outros estão usando. É fazer um copia e cola, né? Ah, vou lá na rede social, tô vendo o que que a fulana usou nesse ambiente, nesse evento, vou usar o que ela está usando. Não. Se posicionar é o oposto disso, é usar o que você já sabe sobre você. A gente já falou, né, em outras aulas, em lives anteriores. Se você ainda não assistiu às lives anteriores, assista. A gente já falou sobre como você se observar e entender padrões que se repetem. Então, você já sabe, se você está aqui há mais tempo, você já sabe já tem algumas pistas sobre o que você gosta, né? Então você vai pegar isso que você já sabe sobre você e adaptar as suas escolhas para esse ambiente. Então, por exemplo, se o seu estilo é mais natural, esportivo, e você vai para um evento mais formal, ao invés de mudar completamente, você pode trazer elementos do formal para o seu estilo, para a sua imagem. Então, dentro do seu universo, você vai trazer elementos do formal para dentro do seu universo, que é o estilo natural esportivo. Então, você vai trazer uma alfaiataria leve, um tecido com textura, uma cor neutra, mas com presença. Então você adapta, mas continua sendo você. Boa tarde, Eliane. E o erro, ele tá em achar que para parecer adequada, você precisa virar outra pessoa. Quando você tenta se encaixar demais, a sua energia muda, você perde a naturalidade. E é aí que a insegurança aparece. Me conta aqui, já aconteceu de você colocar uma roupa e mesmo estando bem vestida, considerando estar bem vestida, se sentir completamente desconfortável? Já aconteceu com você? Então, não é sobre estar certa ou errada, é sobre estar alinhada. Então, quando existe esse alinhamento entre quem você é, o ambiente e a forma como você se veste, a confiança ela vem automaticamente. E como que você vai replicar isso na sua imagem? Para começar a praticar o posicionamento, eu quero que vocês façam o seguinte: toda vez que tiver uma ocasião diferente, eu quero que você olhe primeiro para o ambiente como quem lê uma cena. Observa o que tem ali. Qual que é o nível de formalidade? É um evento mais informal? É um evento mais formal? Como que é esse nível de formalidade? As cores predominantes, o ritmo do lugar. É um lugar mais calmo, é um lugar mais enérgico, é um lugar mais agitado? O tipo de energia que ele transmite. E depois, antes de se arrumar, se pergunte: como eu posso estar adequada a esse contexto sem deixar de ser eu mesma? Sem perder a minha essência? Então você vai se perguntar: como eu posso estar adequada a esse ambiente, a esse contexto, sem deixar de ser eu mesma? E esse simples movimento, ele muda completamente a forma de se vestir. Porque ao invés de você partir da dúvida, né? O que será que vão usar nesse ambiente? O que será que vão usar nesse casamento? Até quero compartilhar uma coisa aqui com vocês. É uma experiência minha com vocês. Há uns bons anos atrás, talvez uns 5 anos atrás, teve uma grande amiga que casou, enfim, e nossa, eu tive nossa, eu vejo as fotos assim, não tinha nada a ver comigo o que eu estava usando. Porque naquele contexto eu ainda não tinha tanta clareza sobre a minha imagem, né? E eu fiquei justamente pensando nisso. E eu lembro que teve uma frase que ela falou que foi o gatilho para minha confusão do que vestir. Eu lembro que ela falou assim: ai, Adri, vai ser tudo muito simples, não te preocupa com a forma, né? Enfim, não lembro exatamente as palavras que ela usou, mas ela falou que vai ser tudo muito simples, não te preocupa em como tu vai se vestir. E aí eu fiquei muito confusa. E eu não tinha roupa para evento formal, e daí não era formal demais.
Enfim, acabei pedindo opinião para algumas pessoas, que é pior ainda, porque, né, busquei lá fora, ao invés de buscar dentro. E, enfim, comprei um vestido, comprei um tamanco, comprei uma bolsa e no fim nada tinha a ver comigo. Então, a gente não deve partir disso, né? O que será que vão usar? Que foi exatamente o ponto de partida que motivou a minha imagem nesse evento, né? Então, você deve partir da intenção. Como eu quero me apresentar nesse ambiente? Se eu tivesse pensado dessa forma, como eu quero me apresentar nesse ambiente, com toda certeza, mesmo não tendo a clareza sobre a minha imagem que eu tenho hoje, com toda certeza eu estaria usando no mínimo algo que me representava. Então é muito importante esse ponto de partida, né? Ao invés de partir de o que será que vão usar, partir de como eu quero me apresentar nesse ambiente. Então, faz esse exercício de leitura e intenção nas próximas vezes que você se vestir para uma ocasião diferente. Você vai perceber que quanto mais você se observa, quanto mais você faz essa leitura do ambiente, né? Hoje eu já faço isso de forma mais automática, mais natural fica se posicionar, como é para mim hoje. Então, e menos você se sente na obrigação de acertar, né? Que foi o meu caso. Eu fiquei pensando, meu, eu não posso ir nem demais, nem. Eu acho que eu nem pensei no de menos, eu pensei que eu não posso ir demais. Só que em momento nenhum eu me considerei. Então, observem isso, observem isso. Vamos lá. Ponto número 3. Ponto número 3. Só fechar minhas abas. Aqui, manter a sua essência. Então, o terceiro ponto é manter a sua essência mesmo quando o ambiente muda. Então, a tua segurança, ela vem de reconhecer a si mesmo no espelho. Então, eu não lembro exatamente se eu me senti. Eu lembro que eu não estava muito confortável, não. E depois eu entendi que, né, que não tinha nada a ver comigo o que eu estava usando. Então, abala a nossa segurança quando a gente está usando algo que a gente não reconhece no espelho. Então, se você se olha e não se reconhece, não adianta estar adequada. Eu estava adequada àquele ambiente, mas eu não estava confortável, eu não estava segura, eu não estava confiante. Então, você não vai se sentir segura se você não se reconhece na sua imagem. Essa é a mais pura verdade. Eu preciso te aterrissar para isso. Talvez não seja o que você gostaria de ouvir, né? Talvez você gostaria de ouvir falar: não, se vai um casamento, usa isso, batizado, usa aquilo. Numa formatura, usa X. Não é assim. Porque onde é esse casamento? Onde é esse batizado? Onde é essa formatura? Então, percebem que não é a ocasião, você precisa considerar o ambiente e você precisa se considerar para isso. Então, é por isso que muitas mulheres, elas se arrumam para um evento e passam a noite inteira, o dia inteiro, que seja desconfortáveis, tentando ajustar algo que não é a roupa, é a falta de conexão. Então, quando você mantém a sua essência, tudo flui. Você passa a ver a roupa como um meio de expressão e não como uma máscara, como um personagem, certo? Por exemplo, se o seu estilo ele é mais criativo e você vai para um ambiente mais tradicional, você não precisa abrir mão da originalidade. Você pode manter isso presente nos detalhes. Então, num acessório mais marcante, numa textura diferente, num ponto de cor pontual, porque imagina só colocar uma pessoa que é criativa dentro de um espaço tradicional. Não tem como ela se reconhecer no espelho. Então, você vai adaptar a sua imagem ao ambiente, mas não pode deixar de trazer nuances de quem você é, do seu estilo, características do seu estilo. Ou o contrário, né? Se o seu estilo ele é mais elegante e você vai para um lugar muito descontraído, talvez essa sofisticação você pode trazer ela de uma forma mais leve, né? Então, um corte bem feito, um tecido de qualidade,
um visual que respeite o contexto. Porque imagina só, você chegar lá 100%, né, caracterizada com estilo elegante, 100% elegante. Não vai fechar, você vai acabar, você vai estar muito bem vestida, você vai estar respeitando a sua essência, só que você não está adequado ao ambiente. Então é interessante equilibrar isso, né? E assim o ambiente muda, mas você continua sendo você. E isso é manter a essência. É como ajustar o volume sem mudar a melodia, certo? E como que você vai replicar isso na sua imagem? Em toda escolha que você fizer, eu quero que você se pergunte: isso aqui que eu estou vendo no espelho, ainda sou eu? Faz esse exercício, é muito interessante. Se olha no espelho e se pergunta: isso aqui que eu estou vendo, ainda sou eu? Se a resposta for sim, você com toda certeza vai se sentir confiante. Mesmo num ambiente novo, mesmo cercada de pessoas diferentes, mesmo usando algo que você nunca usou antes. Porque o que sustenta a tua confiança é essa coerência entre quem você é e o que você vê no espelho. Já se a resposta for não, não precisa começar do zero, eliminar o look inteiro, não. Apenas ajusta. Então, observa o que ali nessa imagem, o que você está vendo no espelho que não tem a ver com você. Às vezes é o tecido, às vezes é uma cor, às vezes um acessório. Então, observa isso e ajusta. São pequenos detalhes que reconectam você à sua identidade. Então, traz nuances da sua identidade, detalhes que te representem para essa imagem. Faz esse teste nas próximas vezes que você se arrumar. A confiança que você sente não vem da roupa. Eu quero que fique bem claro isso para vocês, que a confiança que você sente não vem da roupa, vem de se reconhecer na própria imagem. Estamos na mesma página? Perfeito. Então, recapitulando o que a gente viu aqui hoje. A gente viu que para construir essa segurança, né, para você sustentar essa confiança em se vestir em qualquer ocasião, são três pontos fundamentais que você precisa entender, testar e praticar. O primeiro é entender o contexto, o que essa ocasião pede. O segundo é saber se posicionar dentro desse contexto. Então, como adaptar o seu estilo para cada situação sem se descaracterizar, sem deixar de ser você mesma. E o terceiro é manter a sua essência em tudo que você veste, porque é isso que faz com que você continue confiante, mesmo fora da sua zona de conforto. Então, um exemplo aqui do primeiro ponto, né? Entender o contexto. Eu quero que vocês façam esse exercício, pratiquem mesmo até isso se tornar de forma natural, é ter essa leitura do ambiente, ler esse ambiente, né? Então, saber que tipo de evento que é, como é esse ambiente, como é esperado que as pessoas se vistam nesse ambiente. E aqui é importante entender que a adequação não é padronização. Você não precisa se encaixar exata naquela caixinha daquele ambiente. Você precisa se alinhar àquele ambiente, certo? Então, por exemplo, um casamento é algo muito diferente que um evento de trabalho, uma reunião de trabalho, por exemplo. E o ponto aqui não é sobre o que usar, e sim como se apresentar de forma coerente com esse ambiente e com quem você é. Então a gente viu que muitas das vezes o problema não é o look sim, o look em si, é o desencontro entre esse ambiente e a mensagem. Então, o que faz você se sentir deslocada não é a roupa errada, é a falta de leitura desse contexto. Vamos lá. Como que você vai replicar isso na sua imagem? Então, da próxima vez que você sair para uma ocasião diferente, algo que foge do seu dia a dia, eu quero que você pense nesse ambiente. Então, observe esse lugar, as pessoas que frequentam esse lugar, o tipo de evento e se pergunta:
o que esse contexto comunica, o que eu quero comunicar dentro dele, isso muda tudo. Faz esse exercício de olhar primeiro para o contexto e você vai perceber que o erro não está nas suas roupas, no seu closet, no seu guarda-roupa, né? Está na forma que você começa o processo de se vestir. Então, não pensa primeiro na roupa, pensa primeiro no ambiente. Combinadas? O segundo ponto é saber se posicionar. Então, é aqui que a maioria trava, né? Porque acha que se posicionar é replicar o que os outros estão usando. Só que se posicionar é justamente o oposto disso, né? É usar o que você já sabe sobre você e adaptar isso às suas escolhas para esse ambiente. Então, eu trouxe aqui um exemplo de uma mulher que é do estilo esportivo. Se ela vai para um evento formal, é muito distinto, é norte e sul praticamente. Então, o que que essa mulher vai fazer? Se ela for 100% do estilo esportivo, ela vai estar muito inadequada a esse ambiente. Eu já ouvi relatos de clientes que deixaram de ir, por exemplo, num casamento ou numa formatura, porque não se sentem bem com aquele tipo de roupa que se deve usar. Então, olha só que profundo, deixar de ir para um ambiente que geralmente é de uma pessoa muito querida, muito próxima, né? Deixar de ir num evento porque você não se sente bem com o que se deve vestir. É muito pesado isso. Então, o que que você pode fazer? Você pode trazer nuances do seu estilo, nuances do que te representa para esse contexto. Então, dentro, por exemplo, num contexto de um evento formal, né, mais tradicional, traz uma alfaiataria leve, um tecido com textura, uma cor neutra, mas com presença. Então, equilibra isso entre o esportivo e o ambiente mais formal. Então, você se adapta, mas continua sendo você. E aqui é importante entender isso, para que você não precisa virar outra pessoa, né? Quando você tenta se encaixar demais, a tua energia muda. E muitas das vezes você pode até desistir de ir nesse ambiente, né? De frequentar esse ambiente. E não é necessário que seja dessa forma, né? Então, não é sobre estar certa ou errada, é sobre estar alinhada. Então, quando existe esse alinhamento, entre quem você é, o ambiente e a forma com que você se veste, a confiança, ela vem naturalmente. Naturalmente, é leve, natural. E como que você vai replicar isso na sua imagem? Toda vez que você tiver uma ocasião diferente, olha primeiro para o ambiente, lê esse ambiente. Qual que é o nível de formalidade? Quais cores, as cores predominantes? Qual que é o ritmo desse lugar? Qual que é o tipo de energia que ele transmite? E se pergunta, como eu posso estar adequada a esse contexto, sem deixar de ser eu mesma, sem perder a minha essência, sem criar um personagem? Esse simples movimento muda completamente a forma de escolher o que vestir. E aí, você, ao invés de você partir da dúvida, né, do que será que vão usar, você parte com intenção. Como eu quero me apresentar nesse ambiente? Como eu quero me apresentar nesse lugar? Então, eu quero que vocês façam esse exercício de leitura e intenção nas próximas vezes que você se vestir para uma ocasião diferente. Você vai perceber que quanto mais você lê o ambiente, quanto mais você se observa, quanto mais você entende sobre você, mais natural fica se posicionar. E menos você sente que precisa acertar. Não é sobre acertar ou errar, certo? E o terceiro ponto é manter a sua essência. Então, a gente viu que a tua segurança ela vem de reconhecer a si mesma no espelho. Se você olha e não se reconhece no espelho, não adianta de nada você estar adequada. Você vai continuar se sentindo insegura, não vai se sentir confiante se você não se reconhecer no espelho. Essa é a mais pura verdade.
E é por isso que muitas mulheres se arrumam, né? Estão adequadas ao ambiente, bem vestidas, mas elas ficam desconfortáveis, tentando ajustar algo que não é a roupa, é a falta de conexão. E quando você mantém a sua essência, tudo flui. Você passa a ver a roupa como um meio de expressão, sobre um meio de expressar quem você é, e não como uma máscara, né? Como um personagem, como algo pesado, né? Imagina que pesado que é para uma pessoa ir a um evento se ela está vestindo algo que não tem nada a ver com ela. É muito pesado. E você não precisa disso. A gente está aqui construindo a sua imagem, para que você não precise viver isso, certo? Então, aqui eu trouxe um exemplo, né, de uma pessoa que tem um estilo criativo e ela vai para um ambiente mais tradicional. Você não precisa abrir mão dessa originalidade, né, que é uma grande característica do estilo criativo. Você pode manter isso nos detalhes, então no acessório mais marcante, numa textura diferente, num ponto de cor pontual, ou também acontece o contrário, né? Se o seu estilo ele é mais elegante, você vai para um lugar descontraído, talvez você possa trazer essa sofisticação de uma forma mais leve, né? Perdão, de uma forma mais leve, né? Um corte bem feito, um tecido de qualidade, um visual que respeite o contexto, né? A mulher do estilo elegante é muito sobre. Ela é milimétrica, a imagem dela é milimetricamente calculada, né? Ela é uma mulher que ela sempre vai estar adequada ao ambiente. A adequação é muito importante para ela. Então, né, trazer esse visual que respeite o contexto desse ambiente, né? Dessa forma, o ambiente muda, mas você continua sendo você. Isso é manter a sua essência. É como ajustar o volume sem mudar a melodia, né? Como seria viver isso? Então, como que você vai replicar isso na sua imagem? Em toda e qualquer escolha que você fizer, eu quero que você se pergunte: isso aqui que eu estou vendo no espelho, ainda sou eu? Faz isso diariamente, até se tornar natural. Isso aqui que eu estou vendo, ainda sou eu? Ainda me representa? Ainda fala sobre quem eu sou? Se a resposta for sim, você vai com toda certeza se sentir confiante, mesmo num ambiente novo, cercada de pessoas diferentes, usando algo que nunca usou antes. Porque o que sustenta essa confiança é a coerência entre quem você é e o que você vê no espelho. Já se em algum momento a resposta for não, isso não representa quem eu sou, não precisa se desesperar, não precisa se desistir de sair, né? Não precisa começar do zero, apenas ajusta, observa o que você está vendo que não tem a ver com você e faz esse ajuste. Às vezes é um tecido, uma cor, um acessório, né? Às vezes você é lá do estilo esportivo, você vai num evento formal. A mulher do estilo esportivo, ela não gosta de usar salto alto, principalmente fino, nada que comprometa a mobilidade dela. Então imagina colocar essa mulher em um vestido tubinho com salto alto fino com brincos super pesados. É completamente o oposto das características dela. Então, como essa mulher vai se vestir para um evento mais formal? Ela vai usar um vestido que não comprometa a mobilidade dela, talvez com uma fibra mais natural ou, no mínimo, com um toque mais confortável. Ela vai usar um salto bloco, por exemplo. Se for super formal e talvez não permitir um salto bloco, vai ficar pesado, usa um vestido longo que vai cobrir esse salto. Usa um brinquinho pequeno. Então, você precisa entender o que você vai precisar ajustar nessa imagem. Então, são esses pequenos detalhes que eles reconectam você à sua identidade. Então, faz esse teste nas próximas vezes que você se arrumar. A confiança que você sente não vem da roupa, vem de se reconhecer na sua própria imagem. Vou liberar antes da gente encerrar. Eu quero liberar o link do NPS. Vou voltar a ficar grande aqui para falar com vocês.
Vamos lá. Eliane, sim. Vamos lá. Então é rapidinho, leva um minutinho apenas para você responder e me ajuda a trazer conteúdos cada vez mais certeiros para vocês. Vou mandar o link aqui no chat. Só um minutinho. Vamos lá. E assim que você responder, escreve aqui no chat respondido para eu saber. Se alguém tiver alguma dúvida sobre o que a gente conversou aqui hoje, pode me mandar também aqui agora no chat ou levantar a mãozinha que eu posso abrir o microfone para você falar. Vou dar uns minutinhos aqui para vocês responderem, tá? Vamos lá. E o que que eu quero que você saia aqui dessa aula? Eu quero que você saia com uma certeza aqui dessa aula. Que a confiança que você busca ao se vestir não está na ocasião e muito menos na roupa que você veste. Ela está em saber quem você é e como você quer se apresentar em cada momento, em cada ocasião. E quando o ambiente muda, o que te sustenta é essa clareza. A intenção e o reconhecimento no espelho é isso que te faz se sentir confiante em qualquer ocasião. É você se olhar no espelho e você se reconhecer, certo? A nossa próxima aula vai ser na quinta-feira, na próxima quinta-feira, dia 6/11, 6 de novembro, sempre às 17 horas. E o tema eu vou enviar lá no grupo da live. Vou enviar o tema para vocês já nos próximos dias. Então, se você ainda não entrou no grupo da Live Essente, eu vou deixar o link para quem está assistindo o replay no YouTube. Eu vou deixar o link aqui abaixo da aula tanto na descrição quanto nos comentários, vou deixar um comentário fixado. Então entra para o grupo para não perder nenhum aviso, nem o link da próxima aula e também ser avisada assim que a live começar. E se essa aula te fez repensar a forma como você se veste, me conta lá no Instagram, no direct do Instagram, qual foi o seu maior insight de hoje, certo? Um beijo e até a próxima aula.